mansão, Jerusa pergunta a Isabela como foi o dia na escola e a menina responde que foi tranquilo, mas que sente que as coisas ao seu redor estão complicadas. Daniela pede para Isabela trocar de uniforme e fazer a lição de casa, mas a menina sai visivelmente irritada. Daniela comenta com Jerusa que desde que buscou a filha na escola, ela insistiu durante o caminho todo que queria ir ao casamento de Memo. Jerusa sugere que permita que Isabela vá ao evento, pois acha importante que ela esteja com o pai naquele momento especial. No entanto, Daniela não quer criar conflito com Fausto, que é completamente contra. No restaurante, Amparo lembra a Memo que o alertou para não se envolver com Daniela. Ele afirma que tentaram evitar, mas que não conseguiram resistir ao que sentem um pelo outro. Amparo diz que o beijo entre ele e Daniela foi um erro, pois acredita que foi a partir daí que as coisas começaram a se complicar. Memo conta que ele e Daniela haviam planejado seguir adiante juntos. Ela se separaria de Fausto e ele terminaria seu relacionamento com Úrsula. Amparo se surpreende ao saber que os planos chegaram a esse ponto. Memo reflete sobre o quão próximo estava de realizar o sonho de criar sua filha ao lado da mulher que ama, até que a gravidez de Úrsula veio à tona, o sobrecarregando. Amparo lamenta que Memo tenha encontrado o amor tão tarde. Enquanto isso, Daniela ajuda a Isabela a resolver a lição de matemática usando maçãs, enquanto recorda os momentos felizes ao lado de Memo. Memo revela a Amparo que contou a Úrsula sobre seu envolvimento com Daniela, porque não queria começar o casamento com mentiras. Amparo, surpresa, pergunta como Úrsula reagiu e Memo explica que ela já suspeitava e só precisou de uma confirmação. Eles se perdoaram em virtude da chegada do bebê. Amparo questiona o que Memo teve que perdoar em Úrsula, mas ele responde que não é importante, pois resolveu esquecer o passado. Memo está disposto a recomeçar seu relacionamento com Úrsula, buscando retomar o amor que existia entre eles. Seu objetivo agora é construir uma família unida, onde o filho cresça em um lar repleto de afeto. Emocionada, Amparo elogia a atitude do irmão, dizendo que ele honra os princípios que os pais sempre transmitiram. Ela se sente orgulhosa de Memo e acredita que a Mãe do Céu também se orgulha de sua decisão. No hospital, César flagra Macário e Yolanda se beijando. Macário tenta justificar que Yolanda é apenas uma amiga, mas César o interrompe, dizendo que ele não precisa dar explicações. Ele observa que na vida há pessoas que se destacam pelo que falam e outras pelo que deixam de falar, e ele se inclui no segundo grupo. Quando Yolanda pergunta a César como ele e Macário se conhecem, César explica que Macário é um tio distante. Macário observa que apesar de César ter ido e voltado várias vezes, o laço sanguíneo os aproxima. Yolanda se apresenta como quase tia de César e ele lhe beija a mão, enquanto Macário observa atentamente. Úrsula chora abraçada ao vestido de noiva, temendo que César possa prejudicar seus planos com Memo. No hospital, após a saída de Yolanda, César observa para Macário que fica claro o amor que ela tem por ele. Macário, curioso, pergunta o motivo da presença de César ali. César exige que Macário convença Úrsula a acompanhá-lo para Tijuana ou então revelará a Amparo e toda a sua família sobre a amante de Macário. Na cozinha do restaurante, Leonardo conta a Amparo que Fausto proibiu Isabela de participar do casamento de Memo, o que ele considera uma grande injustiça. Amparo lamenta, pois acredita que a presença de Isabela traria alegria para todos, especialmente para Memo. Leonardo imagina como Memo ficaria emocionado ao ver Isabela em seu casamento. Amparo visita Daniela na mansão e pede autorização para levar Isabela ao casamento de Memo no dia seguinte, ressaltando que ele precisa da filha ao seu lado nesse momento especial. Daniela responde que Fausto não concorda e considera impossível permitir isso. Amparo sugere que pode falar de Memo de uma maneira que os faça mudar de opinião. No entanto, Daniela esclarece que não tem uma opinião negativa sobre Memo e o considera uma pessoa boa, lamentando apenas o fato de ele ter escondido a verdade. Ela explica que, apesar disso, ambos já conversaram e chegaram ao entendimento. Amparo se sente aliviada ao ouvir isso, especialmente pensando no bem-estar de Isabela. Daniela então esclarece que o real problema é que Fausto não quer que Memo se aproxime de Isabela. Mesmo assim, ela está disposta a permitir que a filha tenha um vínculo com Memo, embora reconheça que Fausto precisará de mais tempo para digerir tudo, porém ela acredita que com o tempo Fausto mudará sua postura.
Nesse momento, Karen chega e, observando de longe, ouve Daniela e Amparo conversando. Amparo expressa sua preocupação com o irmão, mencionando que Memo está prestes a se casar com Úrsula, mas que ele só o fará por uma questão de obrigação. Ela sabe que Memo não ama Úrsula e está completamente desanimado. Amparo acredita que a presença de Isabela no casamento seria um consolo para Memo, proporcionando-lhe força e alegria. Daniela promete refletir sobre o pedido, mas sem garantir uma resposta definitiva. No hospital, ao receber a visita de Úrsula, Macário comenta que finalmente ela lembrou de seu tio que passou por uma cirurgia. Úrsula pede que ele pare com o drama, dizendo que a apendicite foi uma oportunidade para pressionar Amparo. Conhecendo bem Úrsula, Macário sabe que a visita dela não é apenas uma formalidade. Úrsula pede a Macário que a ajude a silenciar César para sempre. No jardim, quando Amparo está saindo, Karen se aproxima e menciona que Eugênio está profundamente emocionado com o livro que estão criando. Ela destaca o grande apreço que Eugênio tem por Amparo. Amparo retribui o elogio, falando bem de Eugênio também. Karen revela que ouviu a conversa entre Amparo e Daniela, especialmente quando Amparo mencionou que Memo está sofrendo muito por ter que se casar com uma mulher que não ama. Karen afirma que Daniela também está sofrendo, pois precisa abrir mão do amor de Memo, acrescentando que Memo é o grande amor da vida de sua amiga. Amparo responde que sua intenção era apenas falar sobre sua sobrinha Isabela, mas que não pretende se envolver nos assuntos do irmão, destacando que esse assunto também não diz respeito a Karen. Karen então revela que foi Úrsula quem contou a Fausto que Memo é o pai biológico de Isabela, com o objetivo de afastá-lo de Daniela, e Amparo fica chocada. Karen também acredita que Úrsula está inventando a história da gravidez para prender Memo. Ainda impactada, Amparo pergunta se Karen tem certeza de que foi Úrsula quem revelou a Fausto e Karen assegura que pode sustentar sua acusação frente a Úrsula, caso necessário. Ela ainda menciona que Úrsula foi até o escritório de Fausto e que Gabi também testemunhou isso. Amparo, indignada, questiona o motivo de Úrsula ter feito isso e Karen explica que Memo e Daniela se apaixonaram e Úrsula não queria perder Memo. Ela ainda expressa que não ficaria surpresa se Úrsula estiver mentindo sobre a gravidez. Amparo então lembra que Humberto acompanhou Úrsula ao médico e viu os resultados do exame de gravidez pessoalmente. Karen, no entanto, sugere que até isso pode ser falsificado e alerta Amparo de que ainda há tempo para evitar que Memo cometa um grande erro ao se casar com Úrsula. Enquanto isso, Úrsula revela a Macário que César ameaçou de aparecer na igreja durante o casamento, utilizando a certidão de casamento deles, caso ela não fuja com ele para Tijuana. Macário pergunta o que ela espera que ele faça, lembrando que está imobilizado após a cirurgia. Úrsula sugere que ele pode conhecer algumas pessoas dispostas a agredir César. Macário se recusa a se envolver em problemas, especialmente agora que está tentando se reconciliar com Amparo. No entanto, Úrsula recorre aos segredos do passado de Macário, insinuando que pode revelar sua condenação por fraude caso ele recuse ajudá-la. Macário, surpreso, pergunta se Úrsula está ameaçando-o e ela responde que está desesperada. Macário sugere que ambos continuem guardando os segredos como sempre fizeram, lembrando que Amparo possui terrenos valiosos, mas que ainda não conseguiu fechar o negócio com Fausto. Úrsula garante que Macário jamais conseguirá convencer Amparo a vender os terrenos, mas Macário está confiante de que conseguirá fazê-la mudar de ideia. Ele então revela que César sugeriu a Amparo que Úrsula esconde algo grave do passado, o que deixa Úrsula preocupada. Enquanto isso, Memo observa seu terno para o casamento com melancolia e é surpreendido por Leonardo, que tenta animá-lo. Memo, porém, confessa que não sabe se conseguirá dizer sim a Úrsula. Úrsula se enfurece com César e Macário diz ter conseguido acalmar Amparo, mas alerta que César não está brincando. Ele afirma que César está disposto a tudo para revelar a verdade antes do casamento e sugere que a única saída seria Úrsula fugir naquela mesma noite com César, abandonando o casamento com Memo. No entanto, Úrsula rejeita essa ideia. Nesse instante, uma enfermeira entra e pergunta sobre o estado de Macário. Ele começa a se queixar das dores constantes que têm prejudicado seu sono. A enfermeira anuncia que trouxe um sedativo para ajudá-lo a relaxar. Úrsula, curiosa, pergunta sobre o medicamento. A enfermeira explica que a dose pode ser bastante forte, dependendo da quantidade.
De repente, o celular da enfermeira toca e ela sai para atender, deixando o sedativo à vista. Úrsula aproveita a oportunidade, pega uma ampola do medicamento e diz a Macário que César não vai arruinar sua vida. Em seguida, ela sai determinada. Leonardo tenta entender o que está acontecendo com seu irmão. Memo confessa que não ama Úrsula, embora tenha carinho por ela, mas seu coração pertence a outra mulher. Leonardo percebe que o problema é Daniela, mas lembra ao irmão que ela é casada. Consciente da situação difícil, Memo revela que ele e Daniela se amam. Leonardo avisa que Úrsula ficará devastada se Memo a abandonar no altar, já que ela está grávida. Memo afirma que cumprirá com suas responsabilidades. Leonardo afirma que Úrsula é uma boa mulher e que ela ama Memo, acreditando que eles serão felizes juntos. No entanto, Memo continua observando seu terno para o casamento com um semblante triste. Karen pergunta a Daniela se Amparo está ciente do que existe entre ela e Memo. Daniela responde que não há nada entre eles, mas Karen se refere aos sentimentos envolvidos. Daniela, sem saber o que dizer, admite que Amparo foi bastante educada e respeitosa. Karen então questiona por que Amparo procurou Daniela, e ela explica que Amparo veio pedir permissão para levar Isabela ao casamento. Karen pergunta o que Daniela pensa em fazer, e Daniela diz que ainda não tem uma decisão. Nesse instante, Isabela aparece para lembrar Daniela que o casamento de Memo será no dia seguinte e expressa que todos irão, menos ela, o que considera uma grande injustiça. Daniela tenta sugerir outra atividade e Karen propõe que elas vão ao cinema, mas Isabela insiste em ir ao casamento de Memo. Daniela lembra que Fausto já disse não e pede que a filha desista da ideia. Isabela sai chateada, reclamando que isso não é justo. À noite no hotel, Úrsula arruma o ambiente para uma atmosfera romântica, esperando César, mas discretamente deixa uma seringa com sedativo escondida sob a cama. Quando César chega, ela o seduz e mente que está disposta a ir para Tijuana com ele. Eles tomam uma bebida juntos. Gabi conta para a mãe sobre a reconciliação com João, mencionando que ele também estará no casamento de Memo. Ela também fala sobre seus sonhos de se casar com João. Amparo aconselha a filha a não apressar as coisas e aproveitar cada fase do namoro, destacando a importância de agir com responsabilidade. Amparo então pergunta a Gabi se é verdade que Úrsula procurou Fausto na construtora. Gabi confirma e diz que Úrsula afirmou ter sido enviada por Amparo, mas ela achou estranho, principalmente porque pediu para não contar nada ao tio. Amparo garante que não há nada de significativo acontecendo e pede que Gabi descanse. Na mansão, Daniela percebe que João está sorridente e ele revela que já se reconciliou com Gabi. Daniela expressa sua alegria e elogia a personalidade divertida de Gabi. Ela então supõe que João irá ao casamento de Memo com a namorada. João confirma e revela que conversou com Memo, que garantiu que não quer magoar Isabela. Memo compreende que Daniela e Fausto são os pais de Isabela e não deseja disputar a guarda dela, apenas espera que algum dia Isabela descubra a verdade e ele possa estar presente em sua vida. João confessa que acredita na sinceridade de Memo e pergunta se Daniela pretende ir ao casamento, mas Daniela responde que não vê razão para isso. João lembra que é um evento importante para Memo e que Isabela é filha dele, sugerindo que Daniela leve a filha ao casamento. Ele pergunta se ela não acha que isso seria uma boa forma de mostrar a Memo e a sua família que não há mais conflitos. Além disso, Daniela ganharia pontos com Isabela. Daniela reflete enquanto sorri.